a gente conversou um pouco sobre o conceito da CPC 06, que ele fala arrendamento mercantil, reconhecimento no ativo, balanço patrimonial, e o arrendamento operacional, reconhecimento direto da despesa com arrendamento mercantil. A gente fez a aplicação dos dois conceitos, e esse era como era antes, CPC 06. Antes era dividido para o arrendatário, quem recebe o arrendamento, ele tinha, se ele for financeiro, ele registrava no ativo. Se ele fosse operacional, despesa. A partir da atualização do CPC 06, não existe mais essa separação. Agora, todos realizam o reconhecimento no ativo. Por isso que a gente fez o exercício, uma simulação, na aula anterior, fazendo, até eu aprendi para vocês o exercício, para vocês entregarem no Teams. Está em aberto ainda para ser feito, quem ainda não fez, certo? Para estar exercitando esse conceito. E a partir do CPC 06 de 2000 R2, que a partir de 2019 foi atualizado, e agora ambos são reconhecidos pelo ativo. Não tem aquela opção lá mais de você reconhecer ele como despesa, tanto financeiro como operacional. Certo? Só para fazer uma revisão. A gente falou um pouco também do que pode ser e não pode ser arrendado. Certo? A gente falou lá dos bens de baixo valor, quando a opção for operacional, quando você não tem intenção de compra. Se o bem seu for você arrendar para menos de 10 meses, você tem a opção de não registrar ele no ativo. Você pode usar o CPC anterior, que é sem o reconhecimento no ativo. E o outro também, se o produto for de baixo valor. A CPC não fala o que significa baixo valor. Daí vai ser por questão do valor significativo ou não. Certo? A gente fez o exercício aqui. O uso do veículo com prazo de 10 meses sem opção de compra. Aqui, no caso, ele tem a opção de fazer pelo antigo, certo? E o enunciado, ele dizia o seguinte: identifique quais devem ser obrigatoriamente contabilizados como arrendamentos que transferem direito de uso do ativo. Ele não é obrigatoriamente contabilizado como reconhecimento do ativo, certo? Porque ele tem a opção como sem opção de compra, já fala que é operacional, certo? Falando que é operacional, ele fala também que o prazo é de 10 meses, ou seja, não chega a dar 1 ano de arrendamento. Então, ele tem a opção de fazer o arrendamento operacional, registrando no o reconhecimento, reconhece ele, não no ativo, mas como despesa. Então, descarta a opção número 1, certo? A 2, o uso de um valor, de um computador com baixa capacidade de processamento e pequeno valor, certo? Esse daí tá obrigando, ele obriga, como ele fala que é de baixa capacidade e pequeno valor, ele não obriga a contabilização no ativo. Como é pequeno valor, ele pode escolher realizar a contabilização do bem tranquilamente como despesa. Então, ele tem essa brecha quando é menos de 6 meses. Desculpa. Quando é pequeno valor e for operacional. Então, ele tem essa opção de estar registrando como despesa. Então, ele não é obrigatoriamente contabilizado no ativo. Certo? Então, também, esse daí é descartado. Ele tem a opção de você registrar ele como despesa. Certo? O terceiro, uso de um veículo com prazo de 6 meses com opção de compra. Quando ele fala com opção de compra, ele já fala que é financeiro. Se é financeiro, ele vai entrar obrigatoriamente contabilizado no ativo. Acabou. O operacional que ele tem que verificar. É operacional? Se é operacional, é de pequeno valor? Se é de pequeno valor, tem a opção de contabilizar no ativo ou na despesa. Você pode usar o CPC 6, o regulamento 2 ou o normal. Como ele tem a opção de compra, acabou. Não tem essa. Vai registrar o ativo e acabou.
Não tem essa opção de registrar como despesa ou não. E o uso de um veículo usado. Como ele não fala o prazo, que é por ser opção de compra, a gente leva em consideração que ele está comprando o bem e é para uso dele e ele vai ficar com o bem. Certo? Então, ele é obrigatoriamente registrado no ativo como financeiro. Então, a opção correta é a opção C, 3 e 4. Certo? Pessoal, eu voltei nessa questão, mas eu queria saber se para vocês, se já tinha ficado claro, se ficou claro. Eu volto porque sempre é bom dar recordar o que foi tratado antes para saber o que vai interferir agora. O assunto ele é contínuo. Tranquilo para vocês? Os conceitos de financiamento financeiro, arrendamento financeiro, operacional. O operacional, se ele for menos de 6 meses ou menos de um ano e pequeno valor, a empresa tem a opção de registrar ele no ativo ou direto na despesa. E quando é compra, tem a opção de compra, é financeiro, mesmo que seja menos de 6 meses ou pequeno valor, se for financeiro, se tem a opção de compra no final, ele é registrado no ativo. Esse conceito para vocês ficou claro? Queria que vocês me dessem, quem está com áudio me fala ok, ou no chat me fala ok, ou se deu certo, se quer que repete. Ok. Ok? Tá vocês 4 agora? O Mike saiu? Então vamos Parece lá, que sim. pessoal. Eu me preocupo muito com isso porque agora vai começar a complicar mais os assuntos. Mas vamos lá. Depois eles assistem o vídeo, se caso não conseguirem acesso depois. Mas o Marcos falou que ele quer a conexão. Estamos nós três. Eu, Marcos e a Andréia. Vamos De lá, alunos. então. Partiu, então. Próximo. Contabilização. A gente viu a contabilização, a gente fez esse exercício aqui juntos. E o outro eu deixei ele parecido com esse, para vocês estarem realizando da forma que vocês quiserem para entregar no Teams, certo? Quem quiser lembrar como que faz a contabilização desse lançamento aqui, está na gravação da aula anterior. Vocês podem verificar lá. Isso, Marcos, boa. E vocês dá uma assistida lá, se caso tiver alguma dúvida. Se seguir o sistema, quem fez, acho que a Joyce fez, que eu vi lá, até o momento que eu tinha visto, quem tinha feito foi a Joyce e Yasmin. Até bom seria dar uma ligada para a Yasmin, viu? Não sei se ela chegou a ver, ela está participando das aulas, se alguém puder dar uma ligada para ela e para a Érica. Eu já chamei ela bem no comecinho, ela e a Érica, mas nenhuma das duas atendeu. Ótimo. Tudo bem, vamos continuar então. Só seguir esse exemplo aqui, quem fez pode dizer, né, que se seguir a ordem aqui, dá tranquilamente fazer exercício, não dá, Joyce? Eu consegui fazer porque eu fui assistir da aula novamente. Isso, eu até simplifiquei, tirei alguns exemplos, alguns dados para vocês pensarem um pouco mais. Mas também ficou tranquilo, vocês conseguem fazer a aplicação tranquilamente, tá? Então a gente vai entrar agora, aprofundar um pouco mais, tá? Em conceitos e em contabilização. Esse aqui é o exemplo da contabilização. E esse é um exercício que eu passei para vocês pensarem qual que seria a resposta correta. Até que tinha lá, marque a alternativa que apresente como deve ser contabilizado no arrendatário. Pode ver que ele explica que é no arrendatário os encargos financeiros a incorrer embutidos num contrato de arrendamento. Que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo de troca contra prestação. Aí vocês leram e junto a gente desvendou através do exercício. Quem ficou na dúvida na resposta dessa alternativa, ao fazer o exercício que eu propus para vocês, consegue verificar agora que é uma redutora do passivo. Vai lá, diminui o passivo para poder bater o balanço.
Para você, Joyce, que realizou o exercício, consegue agora identificar a resposta correta? Eu teria que olhar o meu exercício novamente. Você está perguntando a pessoa uma pessoa louca. Mas você não fez você não colocou lá antecipação ou juros? Sim. Esse valor aí não diminuiu o valor do seu ativo, do seu passivo, desculpa? Sim, diminuiu. Então, então a conta, esses juros, é redutor de passivo. É isso que ele pergunta. Depois dá uma olhada, se quiser, tira um print dessa tela e depois verifique com esse exercício para ver se faz sentido por que a alternativa é a resposta C. Já abri aqui o meu exercício. Só que eu tenho que fechar o áudio porque minhas cachorras não são... E aí o exercício, como que tá? Você tá vendo a redução do passivo aí? O ativo, qual o valor tal do ativo? Ou do ativo, né? Para quem é os críticos de Araraquara. Qual é o valor total do seu ativo no seu exercício? 350 mil. Certo. Qual é o valor total do passivo no seu ativo? Do seu passivo, desculpa. Qual é o total do seu passivo? Com os juros ou sem os juros? Tudo. Qual é o total do passivo? 350. Bateu, correto? Qual é o valor total do arrendamento a pagar? 390. 390, ele é maior que 350, correto? Sim. Qual foi a outra conta que você lançou embaixo do arrendamento a pagar? Os juros que tinha que realizar, porque os juros não está incluso lá no ativo. Isso. Você concorda comigo que esses juros aí, ele está diminuindo o seu passivo para poder dar 350? Tá, porque ele está negativo. Isso. Agora, ó a alternativa aqui. Marque a alternativa que apresente como deve ser contabilizado no arrendatário, que foi o que a gente fez, os encargos financeiros a incorrer, que seriam os juros. Os juros são encargos financeiros. Que são embutidos em um contrato de arrendamento que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo em troca de contraprestações. Isso aqui foi só a contextualização que você paga para você poder usar, que é o que ele fala aqui, ó. O direito de usar um ativo em troca da contraprestações, que seria as parcelas, por ocasião do seu reconhecimento inicial. Esses juros que você pagou aí, o que está fazendo com o seu passivo? Ele está diminuindo. Quer dizer, aumentou, aí conforme eu for pagando, ele vai diminuindo. Isso, mas o que ele fez de imediato no seu passivo? Aumentou. Ele aumentou o seu passivo, esses juros? Ou diminuiu? Não, ele aumentou. Não. Eu não sei explicar. Se eu tirar os juros, vai diminuir. Se você ignorar os juros, o seu passivo não vai aumentar? Sim. Se você colocar os juros... Aí eu tirando os juros, ele diminui. Isso, então quer dizer que esses juros aí, ele não reduz o seu passivo, o valor do seu passivo total? Sim. Então, por isso que a alternativa é a alternativa C. Redutora de passivo. Os juros são redutores de passivo. Esses juros. Então, é que eu não tinha, assim, só lendo essa questão aqui, não tem que olhar lá o exercício para poder chegar na conclusão. Isso, mas é que assim, a questão de escrito, sabe? A hora que você começa a interligar um com o outro, ter noção, porque assim, se você olha o exercício simplesmente lê, e você não tem noção de contabilização, você vai realmente, facilmente errar o exercício. Esse daqui eu falo, de assinalar. Ah, sim. É por isso mesmo que eu estou falando. Só lendo isso daqui, eu não tinha ideia, mas aí olhando o exercício, a gente vai interligando as coisas. Por isso que eu faço depois que a gente tem uma noção, né?
Por isso que eu sempre faço questão de vocês montarem o balanço e o DRE todo exercício. Para vocês terem uma visão do resultado, do final. Porque a pergunta aí, ó, foi de um concurso público lá da Fundação FUNCAB, de contador. Porque ou não, se for um cargo de parte financeira, isso aqui obrigatoriamente vocês têm que saber. Por isso que e se vocês não souberem contabilização, esse enunciado aqui fica meio que vago. Por isso que eu faço questão que vocês aprendam a contabilização. Beleza? Beleza. Partiu próxima? Partiu, Marcos. Partiu, André. Isso aí. Partiu aí. Pessoal, esse é o exercício que eu apresentei para vocês, tá? Que você está no Teams. Ele está dessa forma. Petrópolis Agrícola Limitada realizou um leasing de um trator pulverizador John Deere no valor de 60 prestações a 6.500, com opção de compra no final do contrato. O valor do bem arrendado é de 350 mil. Certo? Aí você vai fazer a contabilização do arrendamento mercantil, partidas dobradas, que seria débito e crédito, razonete e balanço patrimonial, que já foi disponibilizado para vocês na aula passada. Certo? E eu entreguei, vocês lembram certo? desse... Certo, Joyce? Certo. Vocês lembram dessa tabelinha que eu mostrei para vocês? Esses são os princípios do CPC de arrendamentos. Então, quando fala de arrendamento, você vai ter que fazer um processo, que é um processo de reconhecimento, um processo de mensuração, um processo de apresentação e um processo de divulgação. O reconhecimento, a gente já começou já em umas aulas anteriores. O que seria o reconhecimento? Primeiro, descartar tudo aquilo que não pode ser arrendado. Descartou que não pode ser arrendado, até que tinha aquele questionário para vocês responderem. Ah, não pode quando é propriedade intelectual, não pode quando o bem for utilizado para extração mineral, não pode. A gente fez uma separação do que não pode. Fizemos um reconhecimento já, uma separação. Depois disso, o que fizemos? Separamos o que é. Já temos o conceito do que é operacional do que é financeiro. A diferença entre eles. Tendo a diferença entre eles, veio o reconhecimento de como você pode contabilizar o operacional quando o bem for inferior, um valor inferior, um valor baixo, e também quando o arrendamento for operacional com prazo menor de 12 meses. Aí você tem a opção de fazer o reconhecimento no ativo ou pode fazer o reconhecimento na despesa, certo? Então, já começamos a fazer o reconhecimento. Então, a gente vai continuar reconhecendo ele. Fazer mais dados e contabilizações que vão trazer mais informações reais. O que a gente fez antes foi a atividade que vocês fizeram, não é exatamente dessa forma, mas é um conceito inicial para vocês entenderem como que funciona e a gente devagarzinho e criando complexidade. Por isso que é importante assistir todas as aulas e não faltar, porque se você deixar, depois eu vejo, chega muita informação que depois você não sabe aonde que vocês pegam, certo? Vamos pro próximo, então? Dá um ok aí, tranquilo até aqui para vocês. Se eu estiver falando alguma coisa, pessoal, que vocês não estejam entendendo, por favor, vocês falam, Flávio, repete. Eu tenho muita preocupação de vocês, alguma coisa ficar para trás, tá? Se caso estiver chovendo no molhado, quer dizer, falando uma coisa que tá óbvia já, vocês falam, Flávio, a gente já entendeu sobre isso. Tá? Minha preocupação também é essas duas. Beleza. Reconhecimento do ativo, tá? Primeiro, para reconhecer um ativo, você tem que mensurar
inicial do passivo de arrendamento. Ou seja, você tem que saber o valor do contrato de arrendamento. Certo? Primeira coisa, encontrar o valor passivo de arrendamento, ou seja, o valor que vai ficar no passivo. Segundo reconhecimento, pagamento de arrendamento efetuado até a data de início, ou seja, todos os gastos que vocês tiveram até que iniciou o arrendamento, certo? Pelo arrendador. Isso é muito importante, tá? Não é somente o bem em si que é arrendado, mas todos os gastos vocês têm que mensurar isso que teve pelo arrendador antes de você começar a utilizar o bem. É a mesma coisa de imobilizado. Quando vocês compram imobilizado, todos os gastos, fretes, todos os gastos que vocês tiveram antes da mercadoria chegar, isso faz parte do ativo imobilizado. Da mesma coisa funciona do arrendamento. Você tem um bem arrendado, todos os gastos que você teve para aquele bem chegar até a sua empresa, isso também vai ser realizado, vai ser registrado. Isso é muito importante, certo? Custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário. Esses daqui são todos os gastos do arrendatário. Tem a diferença, tem o pagamento de arrendamento efetuado até a data de início, que seria os gastos do arrendador, ou seja, todas aquelas manutenções, prevenções que o arrendador fez antes. Isso ele vai incluir no valor. E todos os gastos que teve do arrendatário, que seria despesas com fretes, isso daí vai ser tudo somado para encontrar o valor do ativo, o valor que você é registrado, certo? O quarto, estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem, na remoção do bem, na condição requerida pelos termos de arrendamento. Vai ter um termo no contrato que você vai ter que pagar já, incluir no valor do contrato, o valor da desmontagem, da montagem, tudo isso vai estar em contrato já, isso vai incluir, vai somar ao valor do seu bem, certo? Você já vai estar pagando bem com essa desmontagem, com todo o preparo. Então, tudo isso vai ser reconhecido no ativo. Por isso que o primeiro é reconhecimento do ativo. Como você faz o reconhecimento de quanto você vai contabilizar esse bem? Então, não é porque você comprou o bem a 300 mil que vai ser 300 mil e acabou. Não. Tem os pagamentos do arrendamento efetuados até a data de início pelo arrendador e tem os gastos incorridos pelo arrendatário, que são os gastos do arrendatário. Vai somar tudo isso, mais os gastos das desmontagens, e tudo isso vai ser somado, vai ser aglomerado para chegar ao valor do reconhecimento do ativo. Certo? Até aqui, ok para vocês? Posso avançar? Joyce, Marcos, Andréia. Então vamos continuar. A gente vai utilizar todos esses dados aqui com. Realmente, Andréia, a gente vai agora aplicar esses dados, tá? Você vai fazer o reconhecimento de tudo, colocar cada um no seu lugar, para a gente conseguir montar na cabeça como funciona em forma de esquematização, certo? Então a gente vai fazer a contabilização do arrendatário no momento inicial. Então ele começa com a informação: arrendamento de um veículo por 24 meses, com pagamento mensal de R$ 2.000. Certo? Eu queria perguntar para vocês, antes de iniciar esse passo, se vocês pesquisaram o que é valor justo e valor presente. Sim. E aí, Joyce, o que você encontrou? É que os dois são bem diferentes um do outro. Qual que é a diferença entre eles?
O valor justo é aquele valor que... Peraí, deixa eu tentar lembrar. Eu não anotei. Eu li 50 vezes e não anotei. Calminha. O valor Tá. justo é aquele que vai ser pago no momento. Não, quer dizer, o valor presente é aquele valor pago no momento do ativo. Ai, Flávio, não complica não, porque eu não lembro de cabeça. E aí, Marcos, Andréia? Tem como ajudar a Joyce? Vocês estão me ouvindo? Sim! Aí, consegui. Eu pesquisei, professor. Deixa eu só olhar aqui que eu anotei. A gente vai utilizar esses dois conceitos aí para a gente fazer o reconhecimento do ativo. O valor justo é o valor atual O valor do ativo. O valor presente, ele tem como objetivo efetuar um ajuste no fluxo de caixa futuro, enquanto o valor justo é o valor por o qual um ativo pode ser negociado, um passivo liquidado, independentes entre si. O que vocês entenderam disso? Que o valor presente, ele não é o valor de fato do bem. Ele é um valor, como eu posso dizer, ele sofre ajustes de valorização, depois e vai, acho que, descontar a taxa como despesa, como algum imposto, essas coisas, e o valor justo é aquele valor realmente que vale, sem taxa, sem obrigação, sem nada. O valor justo, ele pode ser, por exemplo, o valor à vista, sem taxas de pagamento, taxa de boleto. E o valor presente seria todos os gastos, seria todo assim, se você pagar à vista é 2.000, se você pagar em 10 vezes é 2.500. O valor justo seria meio que como um valor à vista, né? E o valor presente é aquele que você vai pagar já com taxa, com valorização, com essas coisas. Por isso que o Eu valor lembrei presente... uma coisa. Pode falar. O valor justo fala que pode ser negociado. Parece que o valor justo pode ser negociado de alguma forma, enquanto o valor justo valor presente não. E aí, André, o que você encontrou? Você quer digitar? Eu devia ter anotado. Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu quis O fazer valor bonito. presente, ele fala para gente que estima o valor corrente do fluxo de caixa futuro. O que significa isso? Para você estimar um fluxo de caixa futuro, você não pode estimar um valor que não seja conforme a realidade. Então você vai incluir todos os gastos, você vai incluir todos os impostos, todos os juros. É isso que vocês encontraram? Isso. Basicamente isso. E o valor Ou seja, o presente... valor presente é o que os mercados estão fazendo agora, estão cobrando bem a mais. Só que se você for lá e comprar à vista, o valor sai um valor mais justo, ou seja, um valor que ele não tem impostos por parcelas. Por exemplo, por isso que quando você compra um computador, ele custa R$ 2.000. À vista, se você for parcelar ele tem... Parcelar em 10 Juros. vezes. Tem juros, tem um monte de impostos. Então, o que acontece? Para fluxo de caixa, qual é o valor correto que você tem que informar? Se você comprar em 10 vezes. 10 vezes. O valor presente. O valor, por exemplo, você tem que colocar lá os juros, que é o que vai sair do seu caixa. Sim.
Já o valor justo, igual a Andrea falou, ele é estimado como um valor à vista. Você pode negociar ele. Isso é negociável. Mas e se eu comprar mais mercadorias, não sai um precinho melhor? Olha, ou seja, o valor justo ele é negociável porque você está com dinheiro em mãos, digamos assim. É o justo do preço. O valor presente é o real valor em questão de fluxo de caixa. Qual é o real valor que você vai pagar? Certo? Esses dois conceitos ficou um pouco mais claro, Andréia, Joyce? Esse aspecto ele influencia na contabilização. Por isso que eu falei para vocês pesquisarem um pouco mais, para vocês já virem mais assim, mais fresco com a ideia. Certo? Certo. A gente está fazendo aqui, tá? A gente vai voltar depois aqui com essas informações aqui. Eu falei, o Marcos ficou meio confuso. É isso, Marcos? A gente vai continuar, mas depois a gente volta para ver se ficou mais claro. Tá. Pode falar, Joyce. Ô, Flávio, no caso, então, aquele exercício lá que você passou, os 350 mil seria o valor presente. Isso. E os 390 mil é o valor... como que é? Futuro. O do futuro, podemos que no caso... Impostos. que eu... Não, o valor justo é o com impostos, nesse sentido aí, Joyce. Nesse sentido aí que você falou. Professor, você tem um slide quando você me expressar com as palavras certas. Infelizmente, eu nunca sei. Você tem um slide com esse tópico? Eu tenho, mas ele não está aqui no PC. Eu estou usando outro computador. Mas eu vou estar compartilhando com vocês também. Tá, aí o professor manda no grupo pra gente. Mando sim, sem dúvida. Tá? Pessoal, vamos continuar. Vou prosseguir, depois a gente volta, tá? Aqui, arrendamento de um veículo, 24 meses, com pagamento mensal de R$2.000. Ele passou somente essa informação por enquanto. Vamos ler as informações, depois a gente vai esmiuçar, a gente vai separar e pegar as informações valiosas. Certo? O valor presente dos pagamentos é o valor de 42.487 e o valor justo do ativo é de R$40.000. Certo? O valor presente, 42.487. E o valor justo do ativo é R$40.000. A gente já sabe a diferença do valor presente para o valor justo. Sim. Próximo. A empresa já gastou, ou seja, já saiu do caixa dela R$1.500 devido a uma revisão adicional preventiva que realizou no veículo. O pagamento à oficina já foi realizado. O pagamento à oficina já foi realizado. Certo? Tudo isso vai influenciar naquele slide anterior que eu passei para vocês. A empresa tem bem em cima. A empresa estima que irá gastar 3.809 junto ao último pagamento com o valor presente de R$3.000 para efetuar a revisão final prevista no contrato antes de devolver o veículo. Certo? O primeiro fala o valor do veículo, o valor das parcelas e o valor total. O segundo fala o valor presente e o valor justo do bem. O terceiro, ele fala de uma revisão adicional preventiva. E o terceiro fala dos gastos que vão incorrer. Eu vou voltar no slide anterior para vocês verem se conseguem diagnosticar esses dados. Reconhecimento do ativo.
Mensuração inicial do passivo de arrendamento, valor do contrato de arrendamento. Pagamentos de arrendamento efetuados até a data de início, todos os gastos do arrendador. Esse valor aqui é a manutenção preventiva do que a gente colocou no exercício. Gastos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário, todos os gastos do arrendatário. Estima de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e na remoção do ativo. Todos esses reconhecimentos aqui foi realizado com dados reais aqui. 1.500, a revisão adicional preventiva, e aqui o valor estimado que irá gastar com o pagamento junto com o valor presente de R$3.000. Ficou um pouco melhor o reconhecimento assim de maneira inicial? A gente pegou as informações do reconhecimento lá e utilizamos a comparação com as informações reais que acontecem numa empresa. Essa última, então, é aquele item 4, estimativa e custos a serem incorridos. Isso. Ah, então agora ficou claro. Certo? Aí, quer dizer, querendo ou não, lá a gente passou as informações para aí. Caso ainda ficou confuso, não tem problema. Por quê? Porque nós vamos desmistificar mais ainda. Vai ficar mais claro ainda. Eu tô selecionando, pessoal, aí tá grifado em vermelho, as informações importantes. Certo? Só um minutinho. Ainda bem que no Senac não tem prova, senão não estava tudo lascado. Mas a prova suas é diária. Não, Vocês são mais avaliados que prova. Para estudar tudo isso de uma vez para fazer uma prova no final do bimestre, não ia estar lascado, porque é tanta informação. Vocês não percebem, mas a avaliação nossa, ela é mais ampla que uma prova. Ave Maria, professor, não fala isso não que dá medo. Vocês passaram por 10 do sexto, na verdade, da 9 à 10ª agora. A gente analisa outros aspectos também, não só apenas a prova física, né? Ô, Marcos. Eu. Se fosse prova, aquele lá que o Flávio passou, que ainda não todo mundo não entregou, e o que o Ulisses passou a semana passada, seria uma prova do bimestre já. Nossa, é verdade, o exercício do Ulisses é imenso. Então seria a prova bimestral, não a provinha mensal. A prova do bimestre podia dar para o semestre. Estou sendo muito bonzinho, então? É isso? Digamos que seja um pouquinho melhor. Você foi mais devagar no assunto, porque o exercício do Ulisses foi muito grande. Mas esse ritmo para vocês tá bom ou tá muito devagar? Não, para mim tá ótimo. Pelo contrário, eu tô achando até que tá muito rápido, porque tem coisas que eu me confundo. Mas tá ótimo assim. Para mim não precisa mudar nada. Tá, porque tem momentos que eu acho que, eu não sei se às vezes eu chovo no molhado, quer dizer, eu falo, volto muito no assunto, repito muito um assunto, e às vezes eu sinto que já tá claro e eu fico falando. Não, tá ótimo assim, professor, porque tá difícil de assimilar. Então tá ótimo desse jeito. Então, ótimo. É assim, pode ser que esteja igual você falou, para quem já entende. No meu caso, eu que nunca tinha ouvido falar, nunca tinha entrado nesse assunto, para mim não tá demais, mas também não tá lento, tá no limite. Tô conseguindo me... Se caso vocês perceberem, vocês são o termômetro, tá? Vocês perceberem que, nossa, a aula do Flávio, ele só fala uma coisa toda a aula.
me falam, porque daí eu continuo a matéria, ou às vezes se eu estiver correndo demais, você fala, Flávio, pisa no freio, está muito rápido. Então vocês vão termômetro aí, vocês que medem, tá? Não, tá tranquilo, professor. É porque a sua aula a gente está misturando teoria e prática. A matéria do Ulisses, ela é totalmente teórica. Então ele tem muito Sim. conteúdo para passar numa aula. Sim, é isso. Eu tô tentando mesclar para não ficar cansativo. Por isso que eu tô tentando, uma vez por semana, deixar para vocês fazerem atividades. Mas eu vejo que não é todo mundo que está fazendo atividade quando eu dou. Pessoal, hoje não vai ter aula, vai ser atividade. Eu não sei até onde é sendo viável deixar essa aula para vocês fazerem. Porque não é todo mundo que pega para fazer. E quem ou não, a gente perde tempo também. Professor, falando nisso, a sua atividade é para entregar no dia 28 só? Eu deixei um prazo maior porque eu sei que muitos estão trabalhando e tá difícil acessar o Teams, uns têm que mandar por e-mail. Então eu entendo a situação que vocês estão, não estou assim forçando muito a entrega, mas depois que fechou a atividade, fechou. Não vai ser mais reaberta. Aí só vai conseguir recuperar com a atividade de recuperação. Entendi. Não, é porque eu vi lá o prazo, eu achei. Eu fiquei na dúvida para quando era para entregar. Não, eu tô deixando um prazo maior mesmo. Ah, tá, beleza. Mas daí não vai ser reaberto. A diferença é essa. A gente tinha combinado já no começo. Aquela lá da semana passada que eu e a Yasmin entregamos? Isso, tá até semana que vem para entregar. Ah, sim. Mas que assim, ó, quem entregar antes já tem o feedback antes, né? A Yasmin arrumou todas as dela que estavam atrasadas. Isso aí. Vamos lá, então. Então, ó, pessoal, uma diferença gritante, tá? Com a CPC 06, Regulamento 02, só é permitido agora fazer a contabilização com o valor presente dos pagamentos, certo? Não é permitido mais, é proibido utilizar o valor justo. Antigamente não, eu falo antigamente para ser muito tempo, né? Mas antes de 2019, a empresa podia optar pelo valor presente ou pelo valor justo. Essa opção ela iria escolher, certo? Só que teria assim, ó, a escolha teria que ser o menor valor. Certo? Então fazer o cálculo dos dois encontrar o menor e utilizar. Nesse caso, não é permitido mais a escolha. Então, é obrigatório fazer pelo valor presente dos pagamentos, independente de qualquer coisa. Com a CPC 06R2, que é o regulamento atual, não permite mais a opção. Tem que ser o valor presente. Por isso que eu grifei ele aí como 42.487, certo? Lembrando isso aqui, pessoal, que é para reconhecimento do ativo, tá? Vamos fazer o reconhecimento do ativo. Tranquilo aqui? Posso passar para o próximo? Sim. A empresa já gastou R$ 1.500 devido a uma revisão adicional preventiva que efetuou no veículo. A gente já viu lá que é possível isso, e isso afeta no reconhecimento do ativo. Certo? Essa informação aqui a gente vai usar também para definir o valor que a empresa vai realizar o reconhecimento lá no ativo. Quando eu falo ativo, lembra do balanço patrimonial ativo imobilizado. O ativo que eu falo é o valor do bem, tá? Isso vai influenciar. Próximo. A empresa estima que irá gastar 3.809 com o último pagamento com o valor presente de R$ 3.000 para a revisão final. Aí, novamente, ó, R$ 3.000, valor presente. Voltando, sempre vai ser utilizado o valor presente, conforme o regulamento da CPC 06R2. Antes você optava pelo menor.
Então, você, nesse caso, você optaria pelo esse valor mesmo. Mas pelo valor presente dos pagamentos, você optaria pelo valor justo. Então, aí teria uma controvérsia. Agora, não. Obrigatoriamente, tem que ser pelo valor presente. Pode falar, Marcos. Essa aqui eu fiquei na dúvida. Aqui fala, ó, previsto em contrato antes de devolver o veículo. Mas aqui não é o arrendador que está fazendo ela vai efetuar a revisão? Esse daqui é... Ele é um gasto do arrendador, não do arrendatário. Não, esse aqui é do arrendatário. Mas por que ele vai fazer a revisão? Não é função do arrendador fazer? Isso vai depender que tipo de contrato foi feito. Se foi o operacional ou se foi o financeiro. Ah, tá. Beleza. Aí vai ter que levar em consideração o tipo de contrato para saber qual vai ser utilizado. Ah, beleza, então. Pode falar, Joyce. Esse valor que é de 3.000, quer dizer, esse de 3.809 é que vai ficar com juros no lugar dos 3.000? É isso ou estou misturando as bolas? Isso mesmo. Só que como eu posso dizer? No Tipo, ativo... se fosse... Pode falar. Se fosse pagar com juros, tudo tipo parcelado, um exemplo, pagar no banco, pagar boleto, seria 3.809. Mas como é o valor presente, tipo, vai lá pagar à vista, em dinheiro, em notas, aí paga 3.000? Ou Na não é verdade, bem isso? tá ao contrário. O valor justo é o valor à vista. E o valor presente é o valor parcelado. Só que, de alguma forma, o valor parcelado aí, ele acabou ficando menor que o valor justo. Às vezes a empresa, por realizar o parcelamento, teve algum desconto, algo aconteceu financeiramente, que o valor presente ficou menor que o valor justo. Então, se eu fosse fazer sozinha, tipo, eu já ia confundir isso daí, porque pela lógica, por isso mesmo que eu notei assim, eu falei, será que já confundi as coisas? Porque É por o isso que valor ele, justo. por isso que ele fala no exercício com o valor justo de R$ 3.000. Ela é assim, ó, Joyce. Ela estima que vai gastar 3.809 com o último pagamento. Isso aí que ela estima que ela vai gastar. Não necessariamente é o valor justo esse, tá? Com todos os gastos, ela estima que vai gastar 3.809. Certo? Lá no último pagamento. Isso é mais ou menos, tipo, a gente acha que vai gastar às vezes tanto, mas às vezes pode ser Isso. menos, mas às vezes pode ser mais, devido aos imprevistos que acontecem no decorrer dos dias. Isso. Só que em contrato, ela preveu um valor presente de R$ 3.000. Ela estimou que era Agora você falou a palavra que eu 3.809. precisava ouvir. Isso daí já estava no contrato, que tinha 3.000 para gastar, só que ela estima que vai ter Isso, que gastar mais. Assim. isso. Aí vai ser registrado pelo valor presente. R$ 3.000 para efetuar a revisão final. Prevista em contrato antes de devolver o veículo. Entendi. Agora sim, agora ficou claro, porque eu não estava entendendo que esses 3.000 já estava no contrato. Quer dizer, está escrito aqui, mas eu não estava bem. Não estava captando a informação certa. Beleza. Érica não. André, ok? Para você também? A gente pegou essas informações que está aqui anteriormente e a gente fez o quê? Grifou. Pessoal, eu recomendo vocês sempre fazer isso. Pegar as informações e separar, porque é muito bacana e fica mais claro. Foi isso que eu fiz. Tenho escrito. Vim aqui para vocês. Tem o último ainda. A taxa de juros é de 1% ao mês. O último é esse. Acabou.
Informação é... Qual que é a informação que eu quero? 1% ao mês. Certo? Vou partir para o próximo, então. Agora a gente vai realizar o registro no ativo, no balanço patrimonial. Registro no ativo. Para você registrar no ativo, você vai pegar o valor presente no ativo. Vocês lembram qual que era mais ou menos o valor presente do ativo? Qual é o valor presente do ativo? 42.487? Exatamente. 42.487. Mais os gastos efetuados pela empresa. Qual foi os gastos efetuados pela empresa? R$ 1.500. Qual vai somar mais a estimativa de custo da remuneração do ativo a valor presente? Qual é o valor? Aqueles 3.000, não é? Vou voltar aqui para confirmar. 3.000 para a revisão final. Vou somar, vamos ver se é isso mesmo. Valor presente, 42.487, desconsiderando os juros. Gastos efetuados, 1.500. Revisão preventiva do veículo. Estimativa de custos para a recuperação do ativo do valor presente, R$3.000, desconsiderando os juros. Mas, Flávio, de 40 mil para 42, não teve juros de 2.000? Teve os juros por questão de parcela, tá? Esse não é os juros do arrendamento. Isso aqui é os juros das parcelas. Por não ter pago o arrendamento à vista, você parcelou o arrendamento. Aí teve o valor dos juros pelas parcelas. Certo? Agora, os juros do arrendamento, aí é outro valor, que seria esses 1% ao mês. Certo? Eu vou somar os 42 mais os 1.500 mais os 3.000 e vou chegar num valor de R$ 46.997, que é o valor que eu vou registrar no meu ativo. Ativo, não circulante, imobilizado, veículos de arrendamento. Valor total, R$ 46.997. E aí? Joyce, Marcos, Érica, Andréia. Professor, 1% vai aonde que você disse? 1% por enquanto a gente não vai usar para nada. A gente vai usar depois para calcular os juros da operação. Mas aí é mais para frente. A gente Tá. vai Aqui a deixar gente... já informar. Isso, aqui Aqui não a vai gente utilizar para nada por desconsidera. enquanto. Isso, desconsiderar. Beleza. E aí, Andréia? Joyce? Tudo beleza. Só tem um pedido. Oi, para falar. Quando acabar a aula, você colocar lá na pastinha da UC para quando a gente precisar. Quando eu preciso fazer o exercício, eu corro lá para pedir socorro na pastinha amarela. Ótimo, já está lá já. Nossa, que beleza. Que professor abençoado que nós temos. Tá bom. Abençoado eu sou mesmo, isso é verdade. Certo? Fizemos o reconhecimento do ativo. Mas sabemos que o nosso ativo é diferente do nosso passivo. Então não quer dizer que vai ficar 46.997 aqui, que vai ficar 46.997 no nosso passivo e vai bater tranquilamente assim, né? A gente sabe que o passivo, igual o exercício que foi proposto para vocês,
o valor do meu ativo não é igual ao valor de arrendamentos a pagar. Então, temos que calcular agora os juros da operação, que é aqueles que vai transcorrer, certo? Passivo, agora vai aquele juros do 1%, vai lá no passivo. Ainda não. Não? Não, ainda não. A gente volta a informação novamente. Arrendamento de 24 meses no valor de R$2.000. Tá vendo? 24 meses a R$2.000. Esse é o valor que vai pagar do bem. Certo? Esse valor é do ativo. E Do 42 é do passivo. Ao contrário. Se eu pagar 24 parcelas de R$2.000, eu não tenho uma obrigação? Sim. E 24 vezes de R$2.000? Dois vai que... Isso mesmo. Valor presente é 42. Gastos 1.500 da empresa. Mesma coisa, só copiei para a gente poder falar do passivo, tá? Não vai mudar nada, só copiei o exercício. Vamos fazer o registro no passivo agora, certo? O registro no passivo era a seguinte forma: prestações mais a restauração. R$2.000 vezes 24 dá o valor de 48.000. As prestações dá o valor de 3.809. Vocês lembram que a empresa estimou que ela ia gastar 3.809? Só que no contrato estava pelo valor presente no valor de R$3.000? A diferença ela vai ter que pagar, vai ficar no passivo. Certo? Então tem R$809 aí de diferença. Isso, mas não é só essa a diferença. A diferença também é dos 48 para os 46, que é o do passivo, do ativo. Mas vamos continuar. Vamos continuar o reconhecimento gradativamente. Opa. Vou somar os 48 mais os 3.809. O meu passivo, lembrando o lado da Joyce, que a gente fala da Joyce porque ela usou o exercício dela. Era 350 mil no ativo, certo? No passivo, tinha lá arrendamentos a pagar. Deu 390. Concordam comigo? Vocês lembram? Vocês estão conseguindo montar isso na cabeça? Sim. Que ela comentou? Sim, tá aberto meu exercício aqui, Isso, por isso que é importante fazer o exercício antes para a gente poder fazer a comparação. O arrendamento a pagar, nesse exercício aqui, vai ser 51.809. Arrendamento a pagar. No ativo, vai ser qual o valor? Vai ser o valor de 46.990. 46.990 tá para 350 do ativo do exercício da aula anterior, do exercício proposto para vocês. Vou marcar esse valor aqui para mim não precisar ficar voltando. Eu tenho marcado aqui já. Então, 46.987 tá para 350. E o valor... Opa, passou. O valor de 51.809, ele tá para 390 mil, que é o arrendamento a pagar. Vocês conseguiram fazer esse desenho na cabeça? Sim. Sim. Andréia também? Pessoal, vocês são demais. Vocês estão demais.
Vamos fazer agora a consolidação das informações. A gente pegou todas essas informações aí, fizemos o cálculo do ativo, fizemos o cálculo do passivo, e agora a gente vai fazer a consolidação das informações. Registro de arrendamento mercantil. 46.987. Ou seja, vou registrar um arrendamento mercantil de um veículo no valor de 46.987. Certo? A gente sabe que saiu do caixa 1.500, que são gastos efetuados e já pagos. Certo? Vocês lembram desse... que ela falou que pagou imediato? Saiu do caixa da empresa. Sim. O passivo é o valor de 48 mil mais 3.809, que dá o valor de 51.809. O valor presente é o valor de 42.487 mais 3 mil reais, que dá o valor de 45. A gente tirou o valor que saiu do caixa. Só pegamos os valores presentes, que seria o valor de 42 mil, que é o valor do ativo, a valor presente, e pegamos 3 mil reais, que seria o valor que está em contrato, valor presente dos gastos com restauração e desmontagem. Deu o valor de 45.487. Encargos financeiros. Os encargos financeiros é o valor do meu passivo, 51.809, menos os 45.487. Nada mais é do que eu pegar o valor de 48 mil, que é o valor que eu estou pagando das parcelas, menos 48 mil, menos 42.487. Pegar o valor de 3 mil, menos 389. A diferença entre eles é o valor dos meus juros, que nada mais é do que os encargos financeiros. E aí, pessoal? Então aqui, tecnicamente, o passivo dela tá maior, então. Isso, o passivo, na verdade, não. Por quê? Porque os encargos financeiros, ele não entra como conta redutora. Verdade. O que acontece se eu sei que o meu ativo é 46.987? Isso eu sei que o meu ativo é. Ele fala aqui, ó, registro de arrendamento mercantil ativo 46.987. Certo? O meu passivo, ele fala que é 51.809. A gente sabe por quê. 48, que é das parcelas de 60 parcelas a 2.000, mais o valor da manutenção que é prevista. Não que está em contrato, que é prevista. Que é o valor de 51.809. Você ver a calculadora minha? Não. Não, né? Mas, enfim, vocês podem abrir a calculadora aí. Eu até aconselho que vocês abram a calculadora, tá? 51 Ou mil. seja, 45 mil. Se eu pegar o 51.809, que é o meu passivo, ele fala, ó, o passivo é de 51. Espera aí, melhor ainda. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ótimo, eu gosto assim. O meu ativo, ele é o valor de 46. O meu passivo, ele é 51.
certo? E os meus juros, meus encargos financeiros, é de 6.322. Se eu pegar 51.809, que é o meu passivo, o passivo que eu falo é o valor das parcelas e o valor dos gastos incorridos que a empresa acha que vai pagar, certo? 51.809 menos 6.322, que é a nossa conta redutora, dá o valor total presente. Sim, eu fiz aqui. Deu mesmo. Eu fiz 51.000 menos os 6, que é os encargos. E aí depois eu fiz os 6.000 mais os 45. E minha cachorra não se cala. Aí, se vocês somarem mais 1.500, que é o valor que saiu do caixa, bate com o ativo. Sim. Que tem que bater, né? O ativo tem que bater com o passivo. Não é tão difícil, né? Ele é só meio trabalhoso. Isso, é por isso que eu fui bem devagar para vocês. Ele é tranquilo, é que assim, as informações têm que serem, como posso dizer, cada um no seu quadrado. Se a gente entender o escrito primeiro para fazer a contabilização, é mais fácil, eu acho. Tipo, depois que eu entender esses conceitos, é mais fácil de fazer as contas. Vocês conseguiriam fazer o balanço para mim? Rapidamente? Ou vocês querem que eu monte um balancinho rapidamente com vocês? Melhor você montar, eu acho. Eu não sou rápida assim para montar um balanço, não. Vou montar junto, então. Ó, estão vendo comigo aqui? Sim. Deixa eu fazer aqui. E eu quero que vocês pratiquem esse razonete também. Os dois eu quero que vocês pratiquem. Muito importante o conhecimento do razonete. A gente acabou não utilizando em muitas matérias, em muitas UCs, mas a gente já sabe esse conceito, tá? O que vai usar aqui? Arrendamento veículo. Certo? Que vai no ativo. O segundo, encargo a transcorrer. O outro, arrendamento a pagar. E o último, caixa. Temos o conceito das partidas dobradas, que eu vou solicitar para vocês também. Débito e crédito. Débito e crédito. Débito e crédito. Opa, aqui. Arrendamento, veículo, ativo, 46.987. Certo? Então, eu vou colocar no ativo o valor de 46 mil. Tá aumentando o ativo? Tá. Por isso que a gente está debitando ele. Então, no débito vai ficar o valor de 46.987.
Professora Andréia pediu para aumentar a tela um pouquinho. Opa! Opa, foi melhor. Melhorou, Andréia? Ela falou que sim. Ótimo. Vou colocar aqui, porque não tem como iniciar uma empresa sem um capital, tá? Eu vou pôr capital aqui só para a gente justificar de onde está saindo esse dinheiro. Se bem que não vai precisar. Vou colocar assim, vai debitar essa conta aqui. E vai creditar, vamos fazer igual tá aqui, em vez de fazer débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito. Então, vamos fazer assim. Confuso. Vamos ficar a melhor forma para vocês. Acho melhor fazer tudo junto, que eu acho que confundiu menos a outra vez, né? Até que o Marcos falou que ficou mais claro. É isso, Marcos? Sim. Ficou mais... Então, tudo junto então. Débito, 46 mil. Se foi débito, eu tenho que colocar desse lado aqui, que é o débito, certo? Então, o valor de 46 mil. Aqui é ativo. Ativo aumenta, debita. Encargos a transcorrer. Ele é retificadora de passivo. Então, retificadora, passivo. Vou colocar o valor de 6.322. Ele é débito. Essa conta vai no ativo? Desculpa, é retificador de passivo. Eu falei ativo? Não, eu não sabia que essa conta ia no ativo. É passivo. Ela é passivo? Ela é passivo. A retificadora é de passivo. Ah, tá. Beleza. Ela vai diminuir o passivo, que é aqueles juros. Ela vai a débito, porque vai diminuir o passivo. Se for crédito, aumenta o passivo. É aquela história lá. Débito e crédito, ativo, passivo. Aquela regrinha. Não, eu achei que ela ia no passivo, mas aí que eu me toquei que ela é encargo. É isso, isso. Ativo aumenta, acredita. Ativo diminui, acredita. E não vai deixar eu colocar o menos. Mas eu sou menos. Eu quero colocar menos, eu coloco menos. Ativo, passivo. Aí, assim. Ativo aumenta, debita. Ativo diminui, credita. Passivo aumenta, credita. Passivo diminui, debita. Por isso que aqui está no débito, porque o passivo tem que diminuir. Ele é redutora de passivo, diminui. Arrendamentos a pagar. Arrendamentos a pagar, ele é passivo. O valor de 51.019. 51.809. Arrendamento a pagar, eu estou aumentando o meu passivo. 51.809. Ô Joyce, tá ok para você? Tá conseguindo compreender? Tá ok. Tô Ótimo. entendendo sim. E caixa, como ela pagou à vista, 51 mil tem que sair do caixa. Então, vou colocar caixa aqui, o valor de 1.500. Caixa ativo, tá saindo dinheiro do caixa é ativo diminui, credita. Então, a gente vai creditar conta caixa. Certo? Fazendo balanço patrimonial, que é o que a Érica, tô com a Érica na cabeça hoje, que a Joyce tem mais dificuldade, mas vamos lá. Saudade, professor, que você tá da Érica. Eu acho que é, viu? Fazendo o fervo dela aqui. Eu acho que segunda eu não vou entrar nessa aula, para ver se alguém lembra de mim, que eu não tô. Nossa, eu vou ligar para você. Circulante. Esqueceu que segunda é feriado? Lógico que eu não vou entrar mesmo. Não saiu ainda nada falando que é feriado, hein?
Ah, mas aquilo que a gente acredita antes acontece. Vou colocar banco aqui, porque não existe caixa negativo. Esse banco ia ficar negativo. Professor, as aulas nossas vão continuar então online até o fim de junho, é isso? Então, eu tô precisando que vocês me falem se vai ou não. Ah, eu vou mandar o papel lá assinado, professor. Isso. Manda no grupo o É o modelo que fim você de fez, julho, Marco. né, Marcos? Não, eu tô. Era dúvida porque estão falando que vai começar a flexibilizar algumas coisas, mas aí Por enquanto, a orientação nossa é que pode ocorrer sim essa forma. Que pode antecipar as nossas férias suas. Mas julho, quem terá com vocês é só o Ulisses, tá? Então, o Ulisses dará a aula para vocês julho inteiro. Eu volto com vocês somente em agosto. vai se ver livre da gente, hein, professor? Obrigatoriamente. Pessoal, banco. O banco, ele tá, ou melhor, caixa, né? 1.500. Vou colocar aqui, credor, então ele é negativo, 1.500. Não existe caixa negativo, por isso que eu transferi para banco. O banco vai ficar negativo. Tá? Porque foi creditado. Não circulante. O não circulante, você vai colocar arrendamento, veículo. Qual é o valor do arrendamento? O valor do arrendamento, 46.987. Está do lado do passivo, do ativo, vou colocar do lado do ativo. Qual é o valor total do ativo? O valor do circulante mais o não circulante. O valor do circulante, ele está com menos 150, e o não circulante, ele está com 46.987. Dá um total de 45 mil. Certo? Circulante. Eu tenho aqui arrendamento a recolher. Arrendamento a pagar. 51 mil. E temos também, negativando ele, retificação do ativo, os encargos a transcorrer. Vai ficar como negativo. Errado, não coloquei errado. O circulante vai ficar o arrendamento, que é o valor de 51 mil. E aqui vai ficar entre parênteses, na verdade. Encargos a transcorrer. Menos 6.322. Dando um total de... O nosso balanço batendo. E aí, Érica? E aí, Joyce? E aí, Marcos, Andréia? Tudo ok. Tudo jóia. André falou Na hora eita. que eu estava fazendo o meu lá, eu tinha colocado 305, o circulante mais o leasing a pagar. Aí tinha dado errado, porque tava com sinais diferentes, que era o leasing a pagar mais os juros a realizar. Aí não Certo. batia o balanço, aí eu fui lá e mudei o sinal, aí bateu. Pela primeira vez na vida. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente fez isso para fins didáticos, tá? Corretamente. O que tem que fazer? O bem foi comprado quanto mesmo? O bem foi comprado 24 meses, o arrendamento. Então, o que seria correto? 12 meses circulante e 12 meses não circulante. Então, o correto da operação seria desta forma aqui. Temos que separar o que é circulante, temos que separar o que é não circulante. Até 12 meses circulante, mais que 12 meses não circulante. Ok para vocês? Esse conceito? Sim, né?
Acabamos colocando num lugar só, mas vocês sabem que existe a diferença de circulante para não circulante e deve ser respeitada para a empresa. A gente fez separado assim, só para vocês conseguirem compreender, juntos, só para vocês conseguirem compreender o conceito. Agora eu fiz a alteração do conceito para vocês pegarem o exercício. Essa Na contabilização verdade, eu ia questionar falar. o professor disso, mas aí, como o professor já falou, então nem precisei. Olha, que sorte a minha, não? É Não verdade, fica professor. É verdade. mesmo. Eu gosto de que pergunte mesmo. Certo? Então, esse aqui seria a resposta dessa contabilização aqui. Seria o balanço dessa forma aqui. E aí, pessoal? Chique no último? Tudo certinho. Queria saber para vocês, antes de finalizar, quero voltar nessa informação aqui, para ver se ficou mais claro agora. Mensuração inicial do passivo de arrendamento, valor do contrato de arrendamento. Pagamentos de arrendamentos efetuados até a data no início, todos os gastos do arrendador. Custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário, todos os gastos do arrendatário. Estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário, na desmontagem e na remoção do ativo ativo subjacente, a condição requerida pelos termos do arrendamento. Isso daqui está no CPC, está na norma. Eu queria saber se agora vocês conseguiram compreender um pouco melhor o que quer dizer essas palavras aí, esses contextos, conforme a aplicação que a gente fez. Sim, agora ficou mais encaixadinho na cabeça. Então fica assim então, pessoal. Vocês gostariam que eu passasse um exercício para vocês treinarem? Para mim pode passar, como eu já fiz o outro, eu já estou livre. Andréia, Marcos? O que o professor decidir, tá decidido, professor. Por mim, sem problema. Vamos esperar a Andréia falar só. Andréia, ok? André, ok. Pode. Ok, pessoal. Eu só perguntei para vocês se vocês queriam. Eu perguntei para vocês se vocês queriam um exercício para vocês para falarem que vocês escolheram, mas na verdade eu ia dar de qualquer forma. Mas na verdade não, vocês escolheram, eu nem ia passar, né? Mas por dessa forma eu vou passar para vocês fazerem. Professor, Pessoal, essa é desculpa No não isso. meu fala. caso, é necessário. Eu vou disponibilizar para Poder vocês o link da treinar. atividade, o link da videoaula para vocês fazerem. Vai ser nesse sentido, tá? Vou mudar poucas coisas para vocês praticarem esse conceito. Eu sei que é muita coisa, e se eu mudar muito, vai ficar muito confuso para vocês. E a minha intenção não é essa. A minha intenção é que vocês entendam os conceitos, porque se vocês trabalharem numa empresa e for precisar disso, vocês vão ter que ler o CPC, vão ter que correr atrás, mas pelo menos vocês têm que ter uma noção básica sim, nem tanto básico, né? O nível que chegamos. Mas tem que ter uma noção bem bacana do que vocês estão fazendo e o porquê disso. Sim, senhor. Certo? Compreendemos. Pessoal, então é isso. O que eu tenho a desejar para vocês é um ótimo final de semana. Nada mais que isso. Beleza, Igualmente, muito obrigada. teacher. Bom feriado. Obrigada Vamos lá, né? Vamos pela lá, aula vai mais ter cedo. feriado. Mas de qualquer forma, tendo feriado ou não, segunda-feira eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício. Beleza. Certo? Ótimo. Aproveitem o Agora tempo para eu colocar a gostei vida das em ordem, tá, perguntas. pessoal? Porque eu vou continuar a matéria, tá? Continuar, Pode a mandar gente os vai... dois exercícios juntos, professor? Pode. Caio já manda os dois de uma vez. Seria bom separar no Teams, viu? Pode mandar os dois juntos, mas seria bom separar no Teams. Ah, Porque não, sim, fica... na mesma data eu tô falando. Ah, pode. Eu falo só para não
não sobrecarregar, para não ficar